mulher da criação posterior. Bem importante assim a gente ver que é a mulher da criação posterior, então quer dizer que existe mulheres primeiro. E que as mulheres da criação posterior são as mulheres que nós conhecemos. Também os homens são da criação posterior. E nós temos que analisar assim, a mulher, ela se encontra meio degrau acima na evolução em relação ao homem. Isso fica bem claro assim da gente ir observando a importância que tem, por exemplo, os fios de ligação com irmãos, normalmente é feito só com a mãe. E a gente vai observando que no processo do nascimento é a mulher que faz a ligação para trazer o espírito. E essa ligação é bem interessante porque ela já traz um espírito ligado a ela, a mesma característica. Tanto é que ela tem uma paciência com aquela criança em desenvolvimento. E através dos milênios, as mulheres foram perdendo essa naturalidade. Elas apresentavam um saber superior aos homens e elas orientavam os irmãos, orientavam o pai, orientavam os filhos. E como nós sabemos que através das seitas, das igrejas, sempre querem ter quantidade de fiéis. Então, inventaram assim que se vai naquela localidade, então a pessoa se cura. A pessoa pode se curar, pode ter uma melhora, se ela tiver um estado de êxtase. Então, ela teve um instante de êxito. Então, pode acontecer de uma glândula voltar a funcionar. Mas ninguém mantém-se num estado de elevação. Não tem como a pessoa o dia inteiro manter-se elevada. Então, aquelas curas são aparentes. Não tem como ser duradoura. Para uma cura ser duradoura, a pessoa teria que mudar o nível dela. As mulheres anteriormente percebiam isso. E com a inversão de que se vai àquele lugar vai melhorar, então elas confirmavam que não era assim. Então é um trabalho individual, mudar de nível. E a pessoa ficar submetendo a isso e aceitando a degradação, não ter um posicionamento. A gente vê a moda, pôs a gestante na moda e ela nem percebeu que o calor dentro dela não é para ela. E que aquele filho que ela está trazendo é para o resto da vida. Porque a pessoa tem hoje 50 anos e ainda tem a mãe. Então aquele filho dura 50 anos, dura mais. Eu conheço filhos de quase 70 anos que ainda tem mãe. Então, aquela condição de manter-se isolada para não receber influência, isso existe. Porque um casal, a mulher está gestando e o casal gosta de uma cor, os conhecidos e os amigos que frequentam aquela moradia gostam de outra cor, gostam de outros costumes. A criança vem gostando do costume dos amigos, do time do futebol, dos amigos, das cores. Quer dizer que a influência dos amigos no período de gestação é muito grande. Só que é o filho dela. E é bem sério assim, porque a mulher, ela pode não sentir, não saber falar. Mas dentro dela, ela tem uma responsabilidade com a cria. Isso é físico. Porque o filho foi lá para longe, e ela atravessa o oceano e vai ver o filho lá longe. A responsabilidade dela é tanta, porque ela que fez o fio de ligação, que ela tem 10 filhos. Um anda pelo caminho errado e ela larga os 9 e vai tentar buscar aquele que caminhou erradamente. Então dentro dela, ela sabe que ela descuidou no período que fez a ligação para trazer aquele espírito. Aceitou costumes, aceitou as amizades, aceitou as influências. É bem sério. Então nós tínhamos que fazer um trabalho do terceiro mandamento.
que o terceiro mandamento é o dia do Senhor. A pessoa pode falar assim, eu não tenho tempo para fazer uma reflexão no 7º dia da semana. Não tem tempo, mas depois a gente vê que o nosso pai agora está com todo o tempo da vida disponível, está à toa. A gente vê que a nossa mãe agora está toda a vida disponível. A irmã da nossa mãe se encontra com todo o tempo disponível. Então quer dizer que se nós agora fizéssemos uma reflexão e ver que nós não precisaríamos de ficar com todo o tempo disponível lá na frente, e que agora a gente podia fazer um intervalo para lá na frente continuar tendo as funções e nos encontrarmos assim orientados. Pode observar as nossas mães aí, todo o tempo disponível, não tem mais um compromisso, não tem mais nenhuma função. Então quer dizer que nós somos iguais. Então se a gente vai fazendo um trabalho agora de ir ponderando durante a vida, então lá na frente também nós vamos nos encontrarmos ocupados e norteados. Então a responsabilidade é de todos. Não é esse, não é aquele. É de cada um de nós. Não tem importância que a minha irmã se encontra caindo, que a minha mulher se encontra caindo, que a mãe se encontra caindo. Não tem importância. Tem importância agora. Então, como eu diminuo esses vínculos, essa pendência? Ela quer. Mas e eu? Eu não preciso ficar submisso a ela. Eu não preciso ficar como o meu pai está, com todo o tempo disponível da vida. Pode ficar na televisão até de madrugada, pode deitar, como se dizia anteriormente, com as galinhas, pode ficar até às 13 horas na cama. Então, eu não preciso disso. É individual, porque a gente vai vendo que todas as conquistas que uma pessoa faz é individual. Eu posso ficar feliz com meu filho que fez aquela conquista. Eu posso ficar feliz com aquele meu conhecido que fez aquela conquista. Mas a conquista foi dele. Eu fiquei feliz, mas porque eu conheço a pessoa. Mas se aquele conhecido ou aquele filho não continuar fazendo a conquista, não terá nenhuma significação daqui a um período seguinte. Um mês ou alguns anos, não tem mais significação. Então a gente vai confirmando assim que a vida é todo um instante a pessoa ir fazendo o trabalho dela com a movimentação e orientando-se. Porque é individual a vida, toda época. A gente vai observando a criancinha pequena, ela é que teve que ficar equilibrada, ela é que teve que aprender a andar, ela é que teve que aprender a colocar o alimento na boca, ela é que teve que aprender a usar a caneta. Depois a gente esquece que a gente tem que continuar fazendo, e a gente esquece que aquela criança foi promovida no seu ano escolar, aquela criança teve que chegar na hora estabelecida pelo ambiente de ensino, todos os dias. E o adulto corre para levar aquela criança para ela chegar naquele horário que foi estabelecido do ambiente de ensino. Ela recebe recomendação de manhã em casa, recebe recomendação no ambiente de ensino, recebe recomendação quando volta para a moradia, várias vezes, durante o ano inteiro, para ela mudar 1 grau. Depois a gente esquece e a gente começa a nem pensar. Acha que aquilo que está sendo apresentado vai ser bom para mim. Eu nem refleti. Então a mulher da criação posterior, ela tem essa missão ainda, daquelas que serão salvas, de poder fazer o resgate, de melhorar o seu ambiente. E a melhora é melhorando-se. Mas cabe ao homem a responsabilidade dele ver o que é bom para a vida dele. Então isso é físico, porque se ele vai aceitando qualquer coisa também, ele passou a ser sem valor. Então aquela condição bem importante assim, que independente da pessoa,
ela é considerada na ausência. A pessoa tem que fazer esse trabalho de ser considerado na ausência dela também. Não precisa dela encontrar-se presente para ser considerada. Porque cada um pode observar assim que todo instante, se a pessoa se encontra mais quieta um pouco, ela vê que ela não se encontra só. A mesma coisa acontece quando a pessoa olha os seus olhos no espelho. Ela vai observando que não é o olho que está vendo ela. Ela está vendo o olho, mas não é o olho que vê. Cada pessoa é que tem que ir fazendo todo um trabalho assim, de ir qualificando. Porque para trabalhar naquela empresa, a pessoa tem que apresentar a qualificação exigida. E ela tem que ir tendo os aprimoramentos. Isso é físico. Se ela parou de ter o aprimoramento, de ir qualificando, de posicionamento, de segurança, de determinação, ela é substituída. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Não tem diferença. Tudo é uma cópia. Então a responsabilidade é individual, mas a mulher tem essa capacidade ainda de melhorar a capacidade dos seus, por considerá-la. E devido ao fato assim da gente saber, né, que o filho volta na moradia enquanto a mãe está viva, e depois ele diminui as idas naquela localidade. Então quer dizer que a mulher é realmente esta condição de fazer a ligação entre os filhos, e devido a isso também ela fez a ligação para trazer os filhos. E a responsabilidade a gente sabe assim que existe, porque se ela tem 10 e um foi para o caminho errado, ela fica atrás desse que foi para o caminho errado, então dentro dela ela tem uma pendência para resolver. Independente da mulher que a gente conhece estar ou não fazendo um trabalho de melhorar-se, de mudar o grau em que ela se encontra, isso é físico. Então cada pessoa é que tem que fazer esse trabalho com ele. Das influências que ele receber, ser influências que o possibilita a melhorar-se. Isso é físico. Se ele não fizer um trabalho assim, ele também é condenado. Porque aquela criança que não fez as lições recomendadas do ambiente de ensino, ela não vai para o degrau seguinte. Aquela criança que os pais descuidaram e não levou todo dia naquele horário determinado, ela também não vai ser promovida, mesmo ela tendo conhecimento, porque eles exigem frequência. Tem que ter frequentado um determinado período. Então a nossa vida ela é sempre voltada para nós mesmos, não é para os outros. Se a pessoa tem o auxílio da mulher, da irmã, da mãe, da conhecida, então pode facilitar a vida dele, pelas orientações que ela passa a fornecer a ele. Se ele não tem, cabe a ele de fazer o movimento. Porque se ele não fizer o movimento, dentro daquela empresa ele é substituído. E agora ele vai ficar junto com aqueles que não têm o movimento, já há mais tempo do que ele. E não tem como ele melhorá-los. Então a pessoa acha assim que vai dar certo. Para mim o dia deu certo quando a pessoa concluiu. Ela passou a chave no portão, ela passou a chave na porta de entrada da moradia. Então aquele dia foi concluído. Mas até que isso aconteça, não foi concluído ainda o dia. Então a pessoa tem que lembrar assim que a vida da pessoa só vai ser concluída quando vencer o tempo dela na matéria grosseira. E o movimento a gente vê que é necessário, porque alguns documentários assim que a pessoa deixou um animal preso sem fazer aquele movimento que o animal tem necessidade de fazer, o animal fica doente. Isso é físico. Agora, se nós observarmos, nós somos iguais. Se não fizermos os movimentos que precisam de serem feitos,
nosso corpo físico vai ficar adoecido, vai ficar enfraquecido, e a nossa vida interna, vamos repetir aquelas frases que nós já ouvimos de outros, tudo igual. Então, para ser tudo igual, a pessoa parou de movimentar na vida. Uma coisa muito danosa para todos nós é a moda. E teve povos anteriormente, que até hoje ainda fala-se desse povo, que apresenta uma beleza, mas tem que lembrar que, no caso da mulher, as vestes que aquele povo conseguiu fazer referência sobre ele, sobre a elegância, eram vestes feitas para aquele corpo. Então a pessoa tem que lembrar assim, que se ela quer tornar-se elegante, tornar-se diferente, ela tem que fazer as vestes para o seu corpo. Então a moda não vai servir, porque não condiz com o corpo. Isso é físico. Além de deixar a pessoa enfraquecida, porque no caso da gestante fica bem fácil assim de observar como ela tem que usar o calor que é para a formação da criança, para ela. Porque quando põe a mão no corpo dela, o corpo dela está todo frio e ela verbaliza que ela está quente. Mas ela está andando de acordo com a moda. E quando lançaram essas modas, assim, mais para gestante, senhoras antigas falavam do prejuízo, do malefício. Senhoras antigas, assim, mais perceptíveis, do malefício. Mas a moda também, para quem não está gestando, também é malefício. Isso fica bem fácil, assim, da gente observar um casal, né, jovens, o homem e a mulher ali caminhando, o homem está de jaqueta, o homem está de touca e a mulher está exposta, está com blusa sem manga. Isso é fácil da gente ir confirmando. Só que ela perdeu a sensibilidade térmica. Porque aquele corpo, a temperatura dele dentro é igual a daquele homem que está resguardado. É 36,5 a média. Só que essa temperatura, ela é a vida toda da pessoa. Para as mulheres, essa temperatura tem oscilação na fase quando termina a menstruação, quando ela não vem alimentando direito. Porque está faltando hormônio, está desequilibrada. Então, quando ela equilibra-se com alimentos adequados, que tem a capacidade de repor aquela propriedade que está faltando naquele corpo, ela equilibra com a sua temperatura. Mas é a vida toda, de 0 aninho a 90 anos, é a mesma temperatura. E a gente tem que ir observando assim, quando uma pessoa vê o olho de outro que está todo vermelho, e se ela pega uma lupa e olha de pertinho aquele vermelho, ela vê que são vasinhos que dilataram. Quer dizer, se não dilatou, então quase nem é visto o vasinho. Quer dizer que para o sangue circular ali, ele se encontra numa temperatura normal e em estado gasoso. Porque não teria como passar se não fosse quase que em forma de gás, de ar, nesses pequenos vasinhos. E a gente vê assim, anteriormente as mulheres costuravam mais e acontecia de uma ou outra furar a unha na agulha. E se saiu sangue da unha, então a unha é alimentada. A gente não vê. Então, para ele liquidificar, foi com o contato com o oxigênio. Então, o resguardo possibilita esta condição. A gente vê assim no caso de pessoas que têm dor nas costas. Anteriormente usavam faixas. O que fazia aquela faixa? Possibilitava aquela parte do corpo ficar harmonizada, circular normal o sangue naquela região e as células receberem o alimento e o oxigênio que precisavam, então a dor passa. Foi o resguardo. Agora a moda tira todo o resguardo. Isso é bem interessante, porque antes
há algumas décadas, o sistema das mulheres tirarem o pelo do corpo era um processo assim com gilete. Então o que acontecia? Acontecia assim que se passa todo dia, semana, incomoda. Então o que elas faziam? No verão nascia mais pelo. Nenhuma associava que elas estavam mais expostas. No inverno nascia menos pelo, porque estavam menos expostas. Então o pelo é para o resguardo térmico. É uma proteção. Se acontecer de ficar gerações, assim, algumas gerações, então vão ter pelo igual os animais. Então, o trabalho que estaria sendo feito é para a pessoa fazer uma reflexão do caminho que ela está caminhando. Que seria também um trabalho de observando os lugares de romaria, que era para a pessoa refletir sobre a vida dela. Aquilo que ela está querendo que para de acontecer, quer dizer, a saúde dela piorar, ela passar a ter a saúde, o filho dela vir para um caminho bom, seria para que ela refletisse sobre por que aquilo está acontecendo. Por quê? Não é para ter a solução, porque nós não queremos pagar o preço. Como é que aquele agricultor vai ter uma boa colheita se ele não fez plantio? Como é que ele vai ter o seu campo limpo para o plantio se ele não arou, se ele não carpiu? Então nós queremos que tudo apresente assim o campo limpo para o trabalho. Nós queremos ter a colheita sem ter colocado a semente no solo. Então nós não fazemos um trabalho da nossa conduta, da nossa maneira de ser, pela consequência que nós estamos tendo. Então esse trabalho dessa reflexão anteriormente era pela mulher. Vai por esse caminho, vai por esse caminho. Não dá certo esse caminho. Então a força da mulher estava aí, nessa condição superior, de harmonizar, de enriquecer, de possibilitar. Então hoje nós estamos sempre trabalhando assim, como receber, como ter mérito. Mas aquele que teve o mérito, que foi campeão, que fez o esforço, ele fez o esforço o ano inteiro. No ano seguinte ele parou de fazer o esforço, ele parou de receber o mérito. É físico, não é mais ou menos. E ele foi estudando a maneira melhor para ele ter o mérito. Se era na chuva, se era no sol, na chuva e no sol. A maneira. Isso foi pensado, foi analisado. Assim não dá, nesse ângulo não dá, tem que ser dessa maneira. É de uma maneira dentro de nós que é bem interessante. Essa norma de tempo e de espaço é superior ao pensamento. Porque quando a pessoa pensa, ela pensa numa velocidade. Mas quando ela percebe, é numa outra velocidade. Isso é físico. Então, nós tínhamos que trabalhar nessa condição superior. E é sempre numa condição de antes. Então a gente está sempre naquela condição assim que anteriormente colocava o leite no fogo, então usava-se uma expressão, né? Eu saí de perto, o leite entornou. Então a orientação é assim, não é para sair de perto, é para esperar um pouco, porque ele vai ferver rápido. Porque anteriormente o leite não vinha como vem, então a pessoa recebia o leite e ela tinha um procedimento de fervê-lo. Porque o leite veio direto do sítio, tinha referências assim. Então, sempre falavam assim, saí de perto, o leite entornou. Então, na nossa vida, nós não podemos sair de perto do nosso propósito, da nossa vida interna, da nossa perspectiva, a minha perspectiva. Qual que é a minha perspectiva? Eu estou fazendo a lição conforme o professor mandou? Eu estou fazendo a reflexão do 7º dia da semana, verificando como foram os 6 dias anteriores.
Como é que o meu dia seguinte vai ser melhor? Se eu nem percebi como passou os dias anteriores, eu nem tive tempo para mim? Então a colheita, como é que vai ser a minha colheita? Vai ser igual a dos meus pais. Eu vou ter muito tempo lá na frente. Só que existe uma coisa bem importante. Para a pessoa ficar sem fazer nada, ela fica, mas ela vai ficando também entorpecida. Isso fica bem fácil assim de observar quando a pessoa vai num circo, num teatro. Ela não precisa fazer esforço. Quando termina, muitos e muitos não sabem falar nada daquilo que foi visto, porque ela foi entorpecendo-se. Esse que é o problema nosso. Se ela entorpeceu, ela teve que descer degrau, então a memória nossa também desce degrau, ela enrijece. Então ela esquece da capacidade que ela tinha antes. E a capacidade de antes, a pessoa tem que lembrar que aquele campeão foi campeão porque ele fez o movimento. E ele viu todos os detalhes. Não foi mais ou menos. Essa condição assim da pessoa ver os detalhes é bem importante, porque se ela não fizer um trabalho de alinhar-se nos detalhes, ela também não consegue. Porque a gente vai observando assim, né, que muitos fazem a referência de como é visto. Mas de como é visto, ela está anulando aqui dentro. Porque eu tenho que ser visto, como eu me apresento. Mas eu tenho que ver como eu estou sentindo. E qual é a finalidade que aquilo vai trazer para a minha vida. E se a gente vai chegando mais próximo assim, dos que tiveram muito mérito por ter sido campeão, a gente vê que ficaram sem significação e que na velhice está sem saúde. Então o jeito que fez serviu para aquilo um período. Para ele não serviu. Porque ele não foi alinhando aqui dentro. E esse alinhar é todo um instante. Que a mulher, ela tinha, né, essa capacidade antes do toque no alimento, da maneira que o filho está fazendo. É bem sério. Então, nós tínhamos que fazer um trabalho do terceiro mandamento. O terceiro mandamento é o dia do Senhor. Então, se a gente vai fazendo um trabalho agora de ponderando durante a vida, então lá na frente também nós vamos nos encontrarmos ocupados e norteados. Então a responsabilidade é de todos. Não é esse, não é aquele. É de cada um de nós. É individual. Eu posso ficar feliz com meu filho que fez aquela conquista. Eu posso ficar feliz com aquele meu conhecido que fez aquela conquista. Mas a conquista foi dele. Mas se aquele conhecido ou aquele filho não continuar fazendo a conquista, não terá nenhuma significação daqui a um período seguinte. Então a gente vai confirmando assim que a vida é todo um instante a pessoa ir fazendo o trabalho dela com a movimentação e orientando-se. Isso é físico. Então cada pessoa é que tem que fazer esse trabalho com ele. Das influências que ele receber, ser influências que o possibilita a melhorar-se. Se ele não fizer um trabalho assim, ele também é condenado. Então a nossa vida ela é sempre voltada para nós mesmos, não é para os outros. Se a pessoa tem o auxílio da mulher, da irmã, da mãe, da conhecida, então pode facilitar a vida dele, pelas orientações que ela passa a fornecer a ele. Se ele não tem, cabe a ele de fazer o movimento.